Salve família! Meu nome é Thiago Torres, vulgo Chavoso da USP, e no vídeo de hoje eu vim estar continuando a análise do álbum Sobrevivendo no Inferno, dos Racionais MCs, que eu comecei no último vídeo. Lá naquele vídeo eu fiz uma contextualização social, histórica, econômica e política da época em que o álbum foi lançado, e nesse aqui eu vou estar analisando as letras. Basicamente, o último vídeo foi a teoria, e esse aqui vai ser a prática. A gente vai entender na prática, né, ou seja, nas músicas mesmo, como que o contexto social daquela época foi refletido e quais eram as críticas que os Racionais queriam fazer nas suas músicas. Então, se você ainda não assistiu aquele último vídeo, eu sugiro que você pause esse aqui e assista ele primeiro. Mas antes de tudo, mano, eu também quero agradecer bastante pra cada um que participou da vaquinha que eu fiz, que me ajudou, que contribuiu lá pra eu estar comprando esse equipamento novo. Então, se hoje eu tô aqui com microfone, câmera nova, tripé e notebook novo, mano, é graças a vocês que me ajudaram. Mas enfim, bora lá. Por onde a gente passa é show, fechou, e olha onde a gente chegou. Obviamente eu não vou ler aqui as letras de todas as músicas, né, porque elas são muito grandes, algumas chegam a ter mais de 10 minutos e o vídeo vai ficar muito longo, mas eu, enquanto uma pessoa da periferia e que estuda a sociedade, eu selecionei as partes da música que eu considero mais importantes pra gente conseguir entender melhor qual é o pensamento dos Racionais e qual era a mensagem que eles queriam passar. Como eu falei no último vídeo, o álbum é organizado como se fosse um culto evangélico e é dividido pelo professor Acauã em 8 partes: louvor, leitura do evangelho, pregação, testemunhos, interlúdio, outra pregação, reflexão e agradecimentos. Vou pegar aqui o livro porque nele tem todas as letras, né? Então, além de ter a introdução do professor Acauã, ele traz todas as letras das músicas escritas aqui. Bom, gente, o culto começa com a faixa Jorge da Capadócia, que é tipo uma prece inicial, um cântico de proteção para começar esse culto, para fechar o corpo antes de tudo. Apesar do álbum ter essa essência, essa estética evangélica, essa música ela faz referência a outras religiões também, tipo o catolicismo, a Umbanda e o Candomblé. O São Jorge é o santo guerreiro na Igreja Católica. Na Umbanda ele é visto como o orixá Ogum, que também é cultuado no Candomblé. E nessas duas religiões ele é saudado, como a gente vê no começo da música, com Ogunhê. Então, mano, quando os Racionais começam o álbum com essa música, eles estão falando que todo mundo é bem-vindo nelas. Eles estão acolhendo todo mundo, todas as crenças que existem na periferia, do catolicismo, a Umbanda, até os evangélicos. E como eu falei, pedindo essa proteção para todo mundo nesse culto que vai começar. A música ela é bem curta, ela basicamente é a oração ao São Jorge, mas na verdade ela é uma mistura da batida da música Ike's Rap 2, do Isaac Hayes. Além do Jorge Ben, os Racionais também usaram batidas de músicas de vários outros artistas negros brasileiros, como Tim Maia, por exemplo. Eu vou deixar um link aqui na descrição com uma matéria que fala um pouco sobre isso, né? Sobre as batidas que os Racionais usaram nas letras deles. Corpo fechado, culto iniciado, agora vai começar a leitura do Evangelho, ou, como fala o professor Acauã, do Evangelho Marginal. A próxima música é Gênesis, o nome é bem sugestivo, né? E a letra é ainda mais curta que a última música. Nela, o Brau fala algumas frases, né, que são elas: Deus fez o mar, as árvores, as crianças, o amor. O homem me deu a favela, o crack, a trairagem, as armas, as bebidas, as putas. Eu tenho uma Bíblia velha, uma pistola automática, um sentimento de revolta. Eu tô tentando sobreviver no inferno. São frases pequenas, mas que têm um valor gigante, mano. O que o Mano Brown fala aqui, lendo seu Evangelho Marginal, é que as desigualdades sociais não são naturais. Elas não são obra da natureza, não são obra de Deus, mas do homem. Os Racionais abrem e fecham esse culto, lembrando para os moradores da periferia isso, que essa realidade que a gente vive não é natural, que a gente não pode se acostumar com ela, que ela pode sim ser mudada e que a gente pode ter acesso às coisas boas da vida que Deus criou. Infelizmente a gente não tem, porque a gente vive nesse inferno, esse inferno criado pelo homem, onde tem a favela, o álcool, as drogas. E os recursos que o Brau tem para tentar sobreviver a isso são a sua Bíblia, uma arma e o sentimento de revolta. Eu sei que parece meio contraditório ele falar que ele carrega ao mesmo tempo uma Bíblia e uma arma, mas os Racionais sempre se posicionaram desse jeito revolucionário, se inspirando, por exemplo, em figuras como o Malcolm X, o Marighella e o Che Guevara. Mas ao mesmo tempo, eles mantêm a fé em Deus, para quem eles pedem proteção e força para seguir nessa missão. Isso tudo fica muito claro na próxima faixa, que é capítulo 4, versículo 3, considerada a pregação depois da leitura desse evangelho. A música já começa pesada, com Ed Rock fazendo várias denúncias bastante fortes sobre o racismo estrutural da sociedade brasileira, e com um som intimidador de piano no fundo, ele fala: 60% dos jovens de periferia sem antecedentes criminais já sofreram violência policial. A cada 4 pessoas mortas pela polícia, 3 são negras. Nas universidades brasileiras, apenas 2% dos alunos são negros.
A cada 4 horas, um jovem negro morre violentamente em São Paulo. Ele se apresenta como Primo Preto, mais um sobrevivente, trazendo à tona aquela ideia que eu falei no último vídeo, sobre esse álbum ser praticamente um manual de sobrevivência desse inferno, que é a periferia. Um manual escrito por 4 jovens negros que aprenderam a resistir a tudo isso. Esses dados que ele traz são da época, lógico, final dos anos 90, mas infelizmente a maioria deles continua muito atual. Eu acho que o único que muda é o dado sobre a quantidade de pessoas negras nas universidades, né? Porque naquela época não tinha cotas raciais, não tinha cotas sociais. Bom, logo em seguida entra o Mano Brown com uma fala bem mais radicalizada, mais agressiva, onde ele expressa toda a sua revolta contra essas estatísticas que acabaram de ser apresentadas. Ele fala: minha intenção é ruim, esvazio o lugar, eu tô em cima, eu tô afim, 1, 2 pra tirar, eu sou bem pior do que você tá vendo, preto aqui não tem dó, é 100% veneno, a primeira faz a segunda faz dar, eu tenho uma missão e não vou parar, meu estilo é pesado e faz tremer o chão, minha palavra vale um tiro, eu tenho muita munição, na queda na ascensão, minha atitude vai além, e tem disposição pro mal e pro bem, talvez eu seja um sádio com um anjo, um mágico com juiz ou réu, um bandido do céu, malandro ou otário, padre sanguinário, franco atirador, se for necessário, revolucionário, insano ou marginal, antigo e moderno, imortal, fronteira do céu com inferno, astral, imprevisível, como um ataque cardíaco do verso, violentamente pacífico, verídico, vim pra sabotar seu raciocínio, vim pra abalar seu sistema nervoso e sanguíneo, pra mim ainda é pouco, dá um cachorro louco, número 1, guia terrorista da periferia, unidade, eu tenho pra você, um rap venenoso, uma rajada de PT, e a profecia se fez como previsto, 1997. depois de Cristo, a fúria negra ressuscita outra vez, Racionais, capítulo 4, versículo 3. Então, mano, nesse primeiro momento, como eu falei, ele expressa toda a sua raiva contra esse sistema e reforça aquilo que eu falei no primeiro vídeo, que os Racionais têm esse senso de missão e esse espírito revolucionário de quem quer conseguir a paz de forma violenta. Vocês lembram quando eu falei daqueles dois lados, né, que eles sempre falam, de ao mesmo tempo carregar uma bíblia e uma arma, né? Aqui isso fica muito claro. O Brown fala que tem disposição pro mal e pro bem, que é violentamente pacífico e apresenta várias personalidades contraditórias, tipo um bandido do céu e um padre sanguinário. Ao mesmo tempo, ele mostra o potencial revolucionário do seu rap, falando: minha palavra vale um tiro e eu tenho muita munição. Ou em outra parte, né, que ele fala: o que eu tenho pra você, um rap venenoso ou uma rajada de PT. E outra coisa, quando ele fala a fúria negra ressuscita outra vez, ele deixa claro aquilo que eu falei no outro vídeo, sobre o rap tentar quebrar com aquela tradição de conciliação entre as raças, entre as classes, que era de fachada. Então, os Racionais racializam as músicas deles, deixando claro que são músicas feitas por negros e mais, feitas por negros furiosos com a situação deles e que se inspiram em outros líderes negros da história e que retomam a sua ancestralidade. Então, basicamente, eles estão abrindo esse culto, abrindo essa pregação, mostrando o potencial revolucionário da palavra deles, do rap deles, o que vai ser mostrado ao longo de todo o álbum. Logo em seguida, mano, a música vai pra outra cena. Agora é o Ice Blue que aparece falando, ele tá meio que descrevendo um rolê que ele tava dando com os parceiros dele, e aí ele começa um diálogo que é muito importante com o Mano Brown. O Brown fala que 2 manos chegaram nele, dando um salve, pá, mas o Ice Blue vem e fala pra ele não dar atenção pra esses caras. Ei, não sai fora, nem vai, nem cola, não vale a pena dar ideia nesse tipo aí. Hoje à noite eu vi na beira do asfalto, tragando a morte, soprando a vida pro alto. Ó, os caras só pó, pele e osso, no fundo do poço, a paz fragante no bolso. Quando ele fala que viu eles na beira do asfalto, tragando a morte, que ele está só o pó, pele e osso, com flagrante no bolso, ele claramente está se referindo a usuários de drogas e percebe aqui como que o Ice Blue fala daquela posição de pedestal que eu falei no último vídeo, julgando as pessoas pelos comportamentos delas. Só que o da hora aqui é que logo em seguida entra o Mano Brown em cena, relativizando toda essa situação, ou seja, mostrando outros pontos de vista. Ele fala: veja bem, ninguém é mais que ninguém, veja bem, e eles são nossos irmãos também. E o Ice Blue tenta rebater falando: Mais de cocaína e crack, uísque, conhaque, mano, morre rapidinho, sem lugar de destaque. e o Mano Brown devolve: Mas quem sou eu pra falar de quem cheira ou quem fuma, nem dá.
nunca te dei porra nenhuma. Essa parte, ela reflete exatamente aquilo que eu falei no último vídeo, sobre como que no Sobrevivendo no Inferno, os Racionais adotaram uma nova forma de fazer composição, saindo daquele pedestal e apresentando vários pontos de vista periféricos diferentes, desde o cara mais conservador até o próprio viciado. E nisso, mano, eles mostram os problemas da dependência química, do vício em drogas, falando que de cocaína e crack, uísque e conhaque, os mano morrem rapidinho. Isso numa época em que o uso de crack começava a ficar cada vez maior. A primeira apreensão de crack foi feita em São Paulo em 1990 e também foi mais ou menos nessa época que começou a surgir a Cracolândia, no centro. E não é por acaso que tudo isso tenha começado a acontecer naquele contexto social, econômico e político que eu descrevi no último vídeo. Mas enfim, ao mesmo tempo que eles apresentam esses problemas, essas críticas sociais, eles acolhem esses irmãos que já estão no vício. Eles não julgam mais eles, mas apontam os riscos desse caminho que eles estão seguindo. Isso vai estar presente, acho que em todas as músicas do álbum, né? Essa crítica ao uso de drogas, ao mesmo tempo com o acolhimento dos usuários, e agora o Brau vai seguir por esse caminho nessa música. Ele fala: você fuma o que vem, entope o nariz, bebe tudo que vê, passa o diabo feliz. Você vai terminar tipo o outro mano lá, que era um preto tipo A. O exemplo pra nós, uma moral, mó ibope. Mas começou a colar com os branquinhos do shopping. Aí já. E mano, outra vida, outro pico. Faz uns 9 anos, tem uns 15 dias atrás eu vi o mano. Cê tem que ver pedindo cigarro pro tiozinho no ponto. Dente tudo zoado, bolso sem nenhum ponto. O cara cheira mal, as dias sente medo. Muito louco de sei lá o que. Logo cedo, agora não oferece mais perigo. Viciado, doente, fugido, inofensivo. Nessa parte aqui, o Brau tá contando a história de um cara que era um preto tipo A, que se vestia bem, que servia de exemplo pros outros. Mas aí ele começou a andar com os branquinhos do shopping e desandou. Provavelmente esses amigos dele de classe média, por ter uma estrutura familiar, estrutura financeira, não deve ter caído no vício nem nada. Já com ele foi o contrário. Agora ele tava na rua, fedido e pedindo dinheiro pros outros. Bom, logo em seguida os Racionais denunciam duas coisas. Uma é os PMs negros que oprimem outras pessoas negras. Um dia um PM negro veio embaçar e disse pra eu me pôr no meu lugar. Eu vejo humano nessas condições, não dá. E também a manipulação da grande mídia, principalmente no que diz respeito ao incentivo ao consumismo. Eles falam: irmão, o demônio pode tudo ao seu redor, pelo rádio, jornal, revista e outdoor, te oferece dinheiro, conversa com calma, contamina seu caráter, rouba sua alma, depois te joga na merda sozinho, transforma um preto tipo A no neguinho. A partir daí, mano, vai ter várias partes super interessantes, mas que infelizmente não vai dar pra eu estar falando aqui, senão esse vídeo vai ficar gigante, né? Mas algumas coisas que eles falam aqui é, por exemplo, sobre o sentimento de revolta que surge em pessoas que estão presas, que estão em subempregos. Eles falam também sobre as pessoas que roubam dentro das próprias quebradas pra comprar drogas, mas também falam das pessoas que fazem de tudo pra subir na vida. E depois eles fazem aquilo que eu falei no último vídeo também, de citar várias quebradas pra criar esse senso de coletividade e pra galera se identificar em todas as periferias. Tipo, pensar, caralho, o que eu passo aqui, eles estão passando lá também, tá ligado? Para os manos da Baixada Fluminense, a Ceilândia, eu sei, as ruas não são como a Disneylândia. De Guaianazes, ao extremo sul de Santo Amaro, ser um preto tipo A custa caro. E essa ideia do ser um preto tipo A custa caro, tá ligado com aquelas críticas à mídia que eu falei. Aqui eles estão denunciando o quanto a grande mídia enfia na cabeça das pessoas que pra você ser alguém na vida, você tem que consumir muitos bens materiais. O que eles apontam como uma das causas que levam as pessoas à criminalidade. Mas aí eles falam que não se renderam a essas tentações, que eles seguem vivos e contrariando as estatísticas do que é esperado para um jovem negro favelado. Mas não, permaneço vivo, prossigo a mística, 27 anos, contrariando a estatística. Seu comercial de TV não me engana, eu não preciso de status nem fama. Seu carro e sua grana já não me seduz, e nem a sua puta de olhos azuis. Algumas frases dos Racionais são machistas mesmo, mas eles próprios já reconhecem isso hoje em dia. Mas o interessante aqui, mano, é como eles mostram que até as mulheres são passadas como um desses produtos que a gente tem que consumir. Principalmente a mulher branca, loira, como ela é vendida pro homem negro periférico como um troféu, como uma conquista. Junto com o carro, a grana, essa mulher padrão é outro símbolo de status social que eles rejeitam. No final da música, eu acho que duas frases se destacam. Eu sou apenas um rapaz latino-americano, que é uma referência
referência a uma música do cantor Belchior. E por fim, uma frase que eu gosto muito, que é efeito colateral que o seu sistema fez. Eu acho que essa frase pode ser aplicada em vários sentidos, mas a essência é a mesma. As desigualdades criadas pelo sistema capitalista geram efeitos colaterais, sendo os principais deles, por um lado, os criminosos e por outro, os revolucionários. A próxima música do álbum é Tô Ouvindo Alguém Me Chamar, e junto com a música seguinte, Rapaz Comum, elas formam a parte do álbum que é considerada os testemunhos dessas almas que se perderam, que entraram para caminhos errados e que tiveram finais trágicos. Quem ouve essa música fora de contexto pode achar que os Racionais estão fazendo aqui apologia ao crime, mas não. O que eles estão fazendo é narrar a história de um personagem que é envolvido com o crime, mas logo a gente vai ver qual que foi o final dele. A música começa com um som bem suave, tranquilo, mas logo já entra um outro som de suspense e uma voz masculina fala. Aí, mano, o Guilherme mandou isso aqui pra você. Daí o Mano Brown entra em cena, falando sobre essa voz que ele ouve e tentando descobrir de quem ela é. Tô ouvindo alguém gritar meu nome, parece um mano meu, é voz de homem. Eu não consigo ver quem me chama, é tipo a voz do Guina. Não, o Guina tá em cana. Será? Ouvi dizer que morreu? Sei lá. Última vez que eu vi, eu lembro até que eu não quis ir. Ele foi, parceria forte aqui, era nós dois, louco, e como era? Cheirava pra caralho, vixi, sem miséria. Tô de ponta firme, meu professor no crime também. Mó sangue frio, não dava boi pra ninguém. Puta, aquele mano era foda. Só moto nervosa, só mina da hora, só roupa da moda. Ele pensa se quem tá chamando ele não é o amigo dele, o Guina, né? Mas aí logo ele lembra que não. O Guina tá preso, talvez esteja até morto. Ele não sabe, faz tempo que ele não vê ele. E as últimas lembranças que ele tem desse amigo dele é que ele usava muita droga e era professor no crime. E que por isso ele andava sempre com as melhores motos, roupas e mulheres. A partir daí, esse personagem que o Mano Brown interpreta começa a pensar sobre como a vida do crime não podia trazer benefícios pra ele também. Mas sem essa de sermão, mano, eu também quero ser assim, vida de ladrão. Não é tão ruim. Nisso parece que rola meio que uma mudança de tempo, porque antes o personagem estava se imaginando na vida do crime, agora parece que ele já entrou e tá se lembrando do primeiro assalto que ele participou. Aí, é o assalto, todo mundo pro chão. Aí, filha da puta, aqui ninguém tá de brincadeira não. Mas eu conheço o cofre, mano. Vai, já cofre. Pela primeira vez vi o sistema nos pés. Apavorei, desempenho nota 10. Dinheiro na mão, o cofre já tava aberto. O segurança tentou ser mais esperto. Foi defender o patrimônio do playboy. Não vai dar mais pra ser super-herói. Se o seguro vai cobrir, foda-se daí. Mas se eu sair daqui eu vou mudar. Eu tô ouvindo alguém me chamar. Na próxima cena da música é descrito mais um assalto, onde agora rola tiroteio e mortes. Mais uma vez o personagem fala sobre o Guina, fala sobre a sua frieza e sobre como ele matava pessoas na maior naturalidade. Mas o interessante aqui é que ele fala um pouco sobre a infância do Guina. Lembro que um dia o Guina me falou que não sabia bem o que era amor. Falava quando era criança, uma mistura de ódio, frustração e dor, de como era humilhante pra escola. Usando a roupa dada de esmola. E tem um pai inútil, digno de dó. Mais um bêbado, filha da puta e só. Sempre a mesma merda, todo dia igual. Sem feliz aniversário, Páscoa ou Natal. Longe dos cadernos, bem depois. A primeira mulher e o 22. Prestou vestibular no assalto do busão. Numa agência bancária se formou ladrão. Não se sente mais inferior. Aí neguinho, agora eu tenho meu valor. Mais uma vez dá pra perceber aqui essa nova forma de composição dos Racionais, onde eles apresentam vários pontos de vista diferentes, tá ligado? Tá na cara que os Racionais não estão descrevendo aqui alguém que deve servir de exemplo. É alguém que mata, que rouba, mas ao mesmo tempo eles mostram o que condicionou essa pessoa a estar seguindo por esse caminho. Uma infância sem amor, sem feliz aniversário, sem estudos, cheia de ódio e frustração. E outro ponto muito interessante é esse do pai inútil, digno de dó, um bêbado filho da puta. Essa questão do pai alcoólatra é muito presente nas letras dos Racionais e é muito importante de ser destacada porque é um dos principais problemas da periferia. As famílias na periferia costumam se dividir em dois tipos. Uma é as famílias que só tem a mãe, seja porque o pai foi preso, porque tá morto, ou porque simplesmente abandonou a família mesmo. E o outro tipo é as famílias que tem tanto o pai quanto a mãe, mas é uma relação abusiva, tóxica, onde o homem geralmente é alcoólatra ou dependente químico. Logo em seguida parece que o personagem entra num momento de reflexão, né, onde ele começa a
pensar nessa vida que ele tá levando, que o Guina tá levando, e ele se pergunta se isso realmente tá valendo a pena. Ele fala sobre como o Guina era alguém que tinha tudo pra dar certo, pra ser um grande homem na vida, mas como que as condições sociais que ele vivia impediram ele disso. Ele tinha um certo dom pra comandar, tipo, linha de frente em qualquer lugar, tipo, condição de ocupar um cargo bom e tal, talvez em uma multinacional, é foda. Pensando bem que desperdício, aqui na área acontece muito disso, inteligência e personalidade, mofando atrás da porra de uma grade. Eu gosto muito dessa parte porque ela reflete muito bem como que o sistema, e mais especificamente a vida na favela, limita nós de conquistar nossos sonhos. Ou, em primeiro lugar, de ter sonhos. Eu expliquei num outro vídeo meu sobre a ideologia do presente eterno, que faz a gente viver só no presente, sem conhecer o passado e sem imaginar o futuro. Mas isso, mano, é ainda mais forte na periferia, onde essa ideologia se junta com as necessidades imediatas de sobrevivência. E você acaba não conseguindo pensar muito no amanhã, a não ser no céu, né, depois da morte. Bom, continuando a reflexão sobre o caminho que ele tomou, o personagem se pergunta: o que eu tô fazendo aqui? Meu tênis sujo de sangue, aquele cara no chão, uma criança chorando, eu com um revólver na mão, era um quadro do terror e eu que fui o autor. Agora é tarde, eu já não podia mais parar com tudo, nem tentar voltar atrás, mas no fundo, mano, eu sabia que essa porra ia zoar minha vida um dia. Eu olhei no espelho e não reconheci. Estava enlouquecendo, não podia mais dormir, preciso ir até o fim. Será que Deus ainda olha pra mim? Eu sonho toda madrugada, com criança chorando e alguém dando risada. Não confiava nem na minha própria sombra, mas segurava minha onda. Sonhei que uma mulher me falou, eu não sei o lugar, que um conhecido meu, quem ia me matar. Precisava acalmar a adrenalina, precisava parar com a cocaína. Não tô sentindo meu braço, nem me mexer da cintura pra baixo. Nesse trecho, ele continua refletindo sobre o arrependimento dele por ter entrado na vida do crime, mas agora ele já reconhece que é tarde. Ele tá correndo o risco de ser morto e também tá pensando nos estragos que a droga tá fazendo na vida dele. Os próximos versos também são bastante interessantes porque ele vai relatar um pouco de como ele entrou nessa vida do crime. Ele fala, por exemplo, que ele tinha só 17 anos, que a escola não parecia atrativa pra ele e que tinha muitas influências negativas no bairro dele. Os malucos lá do bairro já falava de revólver, droga, carro. Pela janela da classe eu olhava lá fora. A rua me atraía mais do que a escola. Fiz 17, tinha que sobreviver. Agora eu era um homem, tinha que correr. No mundão você vale o que tem. Eu não podia contar com ninguém. Cusão, fica você com seu sonho de doutor. Quando acordar cê me avisa, moro? Depois, mano, ele narra mais um assalto que ele participou, onde um dos assaltantes, que tinha 16 anos, foi morto, e fala mais um pouco sobre esses vários sentimentos que estão se passando pela cabeça dele. Até que ele começa a falar que ele sabe que ele está sendo procurado. Existe uma desconfiança de que ele caguetou o Guina, ou seja, de que ele delatou o Guina, e que alguém vai vir matar ele por isso. O maior medo que eu tinha era a decepção, a trairagem, a pilantragem, a traição. Meus aliados, meus manos, meus parceiros, querendo me matar por dinheiro. Vivi 7 anos em vão, tudo que eu acreditava não tem mais razão, não. Agora ele vai falar um pouco mais sobre o irmão dele. Ele já tinha mencionado ele antes na música, mas não falou muito sobre ele. Agora sim ele fala um pouco melhor, deixa a situação mais clara, né? Essas diferenças que existem entre eles e os dois caminhos totalmente opostos que os dois tomaram. Meu sobrinho nasceu, diz que o rosto dele é parecido com o meu. Diz, um pivete eu sempre quis, meu irmão merece ser feliz. Deve estar a essa altura, bem perto de fazer a formatura. Acho que é direito, advocacia, acho que era isso que ele queria. Sinceramente eu me sinto feliz, graças a Deus não fez o que eu fiz. Minha finada mãe, proteja o seu menino, o diabo agora guia o meu destino. Se o júri for generoso comigo, 15 anos pra cada latrocínio. Fica muito nítido esse contraste, porque enquanto o irmão dele tá se formando em direito, formando a família dele, ele tá num tribunal, sendo julgado pelos crimes que ele cometeu. A música termina com o personagem falando que saiu pra tomar um ar numa noite, quando no caminho 2 moleques se aproximaram dele e fizeram o que ele já esperava. 10 minutos atrás, foi como uma premonição.
dois moleques caminharam em minha direção. Não vou correr, eu sei do que se trata. Se é isso que eles querem, então vem, me mata. Disse algum barato pra mim que eu não escutei. Eu conheci aquela arma, é do Guiné, eu sei. Uma 380 prateada que eu mesmo dei. Um moleque novato com a cara assustada. Mas depois do quarto tiro eu não vi mais nada. Sinto a roupa grudada no corpo. Eu quero viver, não posso estar morto. Mas se eu sair daqui eu vou mudar. Eu tô ouvindo alguém me chamar. Bom, essa é a música. Como eu falei, ela é um dos dois testemunhos para mostrar o caminho que os moradores da periferia não devem seguir. Mas a música não faz isso de um jeito moralista, apontando o dedo, mas sim trazendo lado a lado o contexto social para mostrar o que condiciona as pessoas a seguir por esses caminhos. E ao mesmo tempo, também mostra que existe outras possibilidades, existe outros caminhos a ser seguido, como o que foi seguido pelo irmão do personagem, né? Então os dois vieram de uma mesma realidade, mas seguiram por caminhos totalmente opostos. A mensagem final aqui, quando o personagem é morto, é a mesma que vai ser passada em uma outra música, Diário de um Detento, A Vida Bandida é Sem Futuro. A próxima música é Rapaz Comum, narrada pelo Ed Rock. Eu não tenho certeza, mas eu acho que essa música é uma continuação de Tô Ouvindo Alguém Me Chamar, porque a outra música terminava com o personagem sendo morto, e essa começa sendo contada por alguém que tá morto, alguém que foi assassinado e tá contando a sua história, tá contando o que ele tá vendo, o que aconteceu com ele. A música começa com a narração de um jogo de futebol, mas logo em seguida parece que um carro se aproxima, a gente ouve uns sons de tiro e o carro vaza. Então é como se alguém estivesse, sei lá, num bar, assistindo um jogo de futebol e fosse morto. Logo depois dos sons de tiro, o personagem narrador fala: parece que alguém está me carregando perto do chão. Parece um sonho, parece uma ilusão. A agonia e o desespero toma conta de mim. Algo no ar me diz que é muito ruim. Meu sangue quente, não sinto dor, a mão dormente não sente o próprio suor. Meu raciocínio fica meio devagar. Quem me fudeu? Eu tô tentando me lembrar. Então aqui ele percebe que ele foi morto, que o corpo dele está sendo carregado, e ele tenta lembrar quem matou ele. No meio dessa reflexão, uma frase que se destaca, que ele fala, é: pra sobreviver aqui tem que ser mágico, levantando uma questão que vai ser falada ao longo de toda a música, que é a banalização das mortes na periferia, sobre o quanto isso é comum. E é justamente daí que vem o título da música, Rapaz Comum, porque ele fala sobre como ele é só mais um jovem negro que foi assassinado, uma coisa infelizmente muito comum nas favelas. Em seguida parece que o personagem começa a mostrar meio que uma raiva por ter morrido, só que eu acho que não fica muito claro para quem ele tá direcionando essa raiva, se é especificamente para quem atirou contra ele ou se é contra o sistema como um todo. E eu levanto essa possibilidade porque logo em seguida ele começa a fazer várias críticas sociais muito fortes, o que pode significar que ele tá tentando atacar alguém maior, o sistema, como eu falei. Você criou um monstro sem cura, sem alternativa. Me enganar pra quê? Se o fim é virar pó, fiquei muito pior. Segura o seu B.O. O preto aqui não tem dó. Mais uma vida desperdiçada e é só. Uma bala vale por uma vida do meu povo. Num pente tem 15, sempre a menos no morro. Então, quantos manos iguais a mim se foram? Preto, preto, pobre, cuidado, socorro. Que pega aqui? Que acontece ali? Vejo isso frequentemente desde moleque. 15 de idade já era o bastante. Então, treta no baile, então, tiro de monte. Pode nem se falar, eu vejo um cara agonizando. Chama a ambulância, alguém chame a ambulância. Depois ficava sabendo na semana que 2 já era, os pretos sempre teve fama. No jornal, revista, TV, se vê. Morte aqui é natural, é comum de se ver. Caralho, não quero ter que achar normal ver um mano meu coberto com jornal. É mal, cotidiano suicida. Quem entra tem passagem só pra ida. Então, como vocês podem ver, nessa música os Racionais continuam reforçando essa crítica, essa denúncia ao genocídio do povo preto e favelado e a banalização das mortes dos jovens nas favelas. E o personagem segue falando: não quero admitir que sou mais um. Infelizmente é assim, aqui é comum. Um corpo a mais no necrotério, é sério. Um preto a mais no cemitério, é sério. Eu tô me vendo agora e é difícil. Minha família, meus mano, não sento um crucifixo. Meus filhos olhando sem entender o porquê. Mas uma mãe que não se conforma. Perder o filho dessa forma é foda. Quem se conforma? Como eu podia imaginar no velório de outras pessoas. Hoje estou no lugar, no buraco desce meu caixão.
jogam terra florescida, esperem na última oração. Tão me chamando, meu tempo acabou, não sei pra onde ir, não sei pra onde vou. A música termina com as seguintes frases: não sou o último, nem muito menos o primeiro. A lei da selva é uma merda e você é o herdeiro. É ainda mais um reforço ao que foi falado ao longo de toda a música sobre o genocídio, sobre as mortes, mas essa última frase, especificamente, ela retoma o sentido do próprio título do álbum, Sobrevivendo no Inferno. Ele diz que a lei da selva é uma merda e você é o herdeiro. Essa expressão, lei da selva, é usada pelos Racionais em várias músicas, em vários álbuns, e ela se refere à lei da sobrevivência. É morar na favela, convivendo com todas aquelas dificuldades que eu falei no último vídeo, que vão tentar te derrubar e acabar com a sua vida. E você é obrigado a aprender a ser forte e a resistir a tudo isso. Como vocês viram, o vídeo ficou bem grande, né? E pra não ficar maior ainda, eu vou continuar a análise dessas músicas num próximo. E se você não quiser perder, já se inscreve aí no canal, ativa as notificações no sininho. E se você tiver gostado desse vídeo, mano, já curte, comenta, compartilha e me dá uma força lá no Apoia-se pra eu poder estar melhorando cada vez mais o canal, beleza? Bom, é isso, família. Obrigado por vocês terem assistido até aqui e nós se vemos no próximo vídeo. Valeu, falou!